Segunda Reis, capítulo 7 no telão. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo de número 4. Glórias a Deus. E os irmãos que não têm a Bíblia Sagrada podem acompanhar pelo telão. E peço, se por gentileza, se o José puder deixar ali, eu agradeço, Márcio. A gente vai, de repente, precisar usar. Eu quero pregar nesta noite, irmão, sobre os 4 leprosos de Samaria. Amém? Glória a Deus. Uma mensagem que Deus me deu e eu quero deixar nesta noite algumas reflexões para a nossa vida. Quem achou, diga amém. Então tá bom então. Diz assim o versículo 1 do capítulo 7 de 2 Reis. O subtítulo diz: Eliseu prediz abundância de víveres. Tá? Diz assim o versículo 1. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um siclo, e 2 medidas de cevada por um siclo, à porta de Samaria. Porém um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse abrir as janelas dos céus, olha o desafio dele, poder-se-ia fazer isto? E ele disse: eis, disse o homem de Deus Eliseu, eis que o verás com os teus olhos, porém não comerás. Agora os versículos principais que eu quero ler aqui, diz assim o versículo 3. E 4 homens leprosos, eu vou ler e peço que os irmãos repitam, os 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estamos nós aqui até morrermos? Se dissermos entramos na cidade, há fome na cidade, e morreremos ali. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois agora, e demos conosco ao raial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então morreremos. Glória a Deus. Feche os teus olhos mais um momento. Eu quero fazer mais uma pequena oração nesta noite e depois nós vamos entrar na palavra de Deus. Maravilhoso e eterno Deus, a tua palavra ela foi lida, Pai, nesta noite. Deus, eu te peço, Senhor, tem muitas pessoas assistindo pela live, Senhor. Assim como o primeiro culto que foi uma bênção, Deus. Eu te peço a tua graça, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Eu sou um servo do Senhor nesta hora e te peço, tem misericórdia da minha vida. E me usa como canal, como instrumento para transmitir a tua palavra nesta noite. Deus, abençoa a tua igreja que está presente aqui nesta noite. Abençoa aqueles que estão pela live ouvindo nesta noite. Prepara o coração de cada crente, de cada amigo, de cada pessoa, para receber uma mensagem vinda dos céus desta noite. E que nós possamos, Deus, sair daqui mais cheios da tua graça, cheios da tua presença, e glorificando o teu nome por aquilo que o Senhor tem para falar nas nossas vidas. Repreende, Deus, em nome de Jesus agora todo empecilho no mundo espiritual, todo levante, todo embaraço, toda afronta de Satanás que seja neutralizada agora na autoridade do nome de Jesus Cristo. E eu profetizo liberdade para o teu Espírito Santo, aleluia, curar, salvar, libertar e batizar o Espírito Santo nesta noite, em nome de Jesus. E toda a igreja diz amém. Sente dando glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, eu quero ser bem breve nesta palavra, nesta noite,
Mas esses versículos bíblicos que nós lemos nesta noite, do livro de 2 Reis, nos relata uma história muito interessante. Acontecimentos que, na ótica humana, parece que não tinha acontecido. E eu peço para vocês bastante atenção, porque esta palavra, ela tem alguns ensinamentos tremendos para as nossas vidas, nos mostrando assim a provisão de Deus, o milagre de Deus, o agir de Deus, no meio de um tempo de crise terrível que a cidade de Samaria passou. Mas como Deus é um Deus que tem 3 atributos que nenhum outro Deus tem, o nosso Deus, para Ele nada é impossível. O nosso Deus, Ele é um Deus que tem 3 atributos. Ele é o Deus onisciente, sabe de todas as coisas. Ele é um Deus onipotente, pode todas as coisas. E Ele é um Deus onipresente, está presente em todos os lugares. E a Bíblia Sagrada nos relata este acontecimento, esta história, que eu vou explicar para vocês nesta rápida introdução, para vocês entenderem o agir de Deus, o trabalhar de Deus, e como Deus trabalha e usa pessoas que a gente nem imagina para realizar grandes coisas sobre a face da terra. Por gentileza, não tire os olhos de mim nesta noite. A palavra de Deus nos diz que a tribo de Israel, ou por que não dizer, a cidade de Samaria era a capital da nação de Israel. A nação de Israel, ela foi dividida, aleluias, em 2 reinos. Tinha o reino norte e tinha o reino sul. O reino norte, meus irmãos, pertencia a 10 tribos de Israel. Eram os descendentes do rei Davi. E Samaria era a capital do reino do norte. E o reino do sul tinha somente 2 tribos. Era a tribo de Benjamim, aleluias, e a tribo dos levitas, aleluia, se não me falha a memória, ou melhor, de Judá. E a Bíblia Sagrada nos diz que aquele reino tinha sido dividido, e cada um desses reinos tinha um rei, tinha um líder. Era como se a igreja aqui fosse dividida, e esta parte pertencesse, aleluia, ao reino norte, e esta parte pertencesse ao reino sul. Preste atenção. A Bíblia Sagrada diz que o reino do norte, aleluia, que pertencia também ao povo de Israel, e que pertencia também a 10 tribos da nação de Israel, que ao total eram 12. A sua capital do reino norte pertencia a Samaria. Samaria era a capital do reino norte, aonde o rei de Israel, os descendentes de Davi e das 10 tribos habitavam dentro daquele reinado e dentro daquela capital de Samaria. A palavra de Deus fala que Samaria, sendo a capital do reino do norte, ela tinha prosperado de maneira poderosa, porque Deus, Ele tinha dado muitas vitórias para o povo de Deus. Ele tinha abençoado muito, aleluia, a nação de Israel. O povo tinha crescido, o povo tinha prosperado, o povo tinha avançado, aleluias, ao ponto de ter, aleluias, muitos tesouros, muitas riquezas, bastante comida com abundância, bastante água para beber. Eles tinham do bom e do melhor, porque Deus tinha honrado e abençoado a vida deles, glórias a Deus. Mas a Bíblia fala que o reino da Síria, eles sempre estavam em guerra com a nação de Israel. Mas todas as vezes que eles guerreavam com Israel, Deus dava vitória para a nação da Síria. Mas aconteceu que pela permissão de Deus, Deus permitiu que um rei poderoso, chamado Ben-Hadad, se levantasse contra a nação de Israel. E era o prazer da Síria destruir, eliminar, à luz da face da terra, a nação de Israel. E a Bíblia Sagrada diz que agora aquele rei Ben-Hadad,
aleluia, um exército poderoso, presta atenção. Ele se levanta com aquele exército poderoso e ele vai em direção à cidade de Samaria. E a Bíblia Sagrada fala que ele manda um mensageiro até o rei de Israel e diz assim: avisa o rei de Israel que eu vou com meu exército contra eles, e que se eles não, aleluias, se entregarem, se ele não entregar o reino para minhas mãos, se ele não se entregarem, aleluia, aos meus guerreiros e aos meus soldados, nós vamos com toda a arma, com toda a força, com toda a fúria e com toda a raiva para destruir a nação de Israel. A Bíblia Sagrada fala, meus irmãos, segundo historiadores, que aquele rei Ben-Hadad, rei da Síria, ele era um homem tão mau, tão terrível, que ele, aleluias, fazia de tudo nas suas estratégias de guerra para destruir o seu inimigo. Ele oferecia às vezes tesouros, ele oferecia às vezes, aleluia, muitas coisas, para que os reis, aleluia, tirassem a coroa da sua cabeça e entregassem de mão beijada. Ele preferia muitas das vezes não lutar, ele matava só na pressão, aleluia, fazendo com que o povo, aleluia, se intimidasse do poderoso exército que ele tinha, aleluia, nas suas mãos. E a Bíblia Sagrada fala que aquele mensageiro chega e diz: olha, o rei Ben-Hadad da Síria mandou uma mensagem para vocês, que vocês, aleluia, devem se entregar, o exército deve baixar a guarda, o rei de Israel deve tirar a coroa e se render, aleluia, para que ele assuma o poder de Samaria. A Bíblia Sagrada fala que o rei de Israel se levantou e disse: não, de jeito nenhum, nós não vamos entregar o nosso reinado, nós não vamos entregar o nosso exército, nós não vamos nos entregar para eles, mas nosso Deus pelejará por nós e nos dará vitória. Eita, glória a Deus! Mas preste atenção, a Bíblia fala que o mensageiro volta, pastor Elias, e avisa Ben-Hadad e diz assim: olha, Ben-Hadad, o rei de Israel não vai se entregar, ele não vai entregar a coroa, ele não vai entregar o poder, ele não vai se entregar o reinado. E a palavra de Deus fala que Ben-Hadad se enfureceu, ficou furioso. E a Bíblia Sagrada fala que Ben-Hadad chama os seus líderes e guerreiros, os chefes de tropa e de exército, e diz assim: prepare o exército, prepare os carros, prepare os cavaleiros, prepare os, aleluia, as armas poderosas, as flechas, tudo que tem exército, aleluia, e vamos com toda a força para destruir a nação de Israel. Mas a Bíblia fala, olha só, que Ben-Hadad foi com o seu exército e acampou, aleluias, em volta da cidade de Samaria, aleluias. E aí Ben-Hadad pensou no seu coração e disse assim: o Deus de Israel é um Deus poderoso, o Deus de Israel é um Deus tremendo, o Deus de Israel já abriu o Mar Vermelho, o Deus de Israel já abriu o Rio Jordão, o Deus de Israel é o Deus dos profetas, ele já fez o sol parar para Josué, o Deus de Israel é aquele que usou um cajado nas mãos de Moisés para grandes coisas acontecer, o mar se abrir. Então ele é um Deus poderoso, essa divindade de Israel, ela é tremenda. Então eu acho melhor nós não atacar Israel, mas a gente ficar com os exércitos, aleluia, todos aqui de fora da cidade e trancar a entrada de Samaria, para ninguém entrar e para ninguém sair. Vamos matar eles de fome. Meu Deus, irmãos, a Bíblia fala que a cidade de Samaria era costume daquelas cidades antigas. Presta atenção, as cidades antigas, elas eram cercadas por muralhas poderosas e fortes, assim como Jericó. Muralhas que, algumas delas, como Jericó, dava para passar 2 carros em cima, um pelo outro, de largura aproximadamente 8 metros. As muralhas de Jericó tinham aproximadamente 12 metros de altura. Eram muralhas poderosas, feitas de grandes e poderosas pedras daquela época. E as cidades poderosas e ricas era costume eles cercarem toda aquela cidade aonde ficava, aleluia, com as muralhas. Para quê, pastor Newton? Para quando o inimigo se levantasse para, aleluia, tentar destruir, aleluia, as pessoas, a cidade, o rei, aleluia, eles não iam conseguir.
colocava um grande portão na entrada da cidade e botava sentinelas em cima das muralhas, vigiando 24 horas por dia. Meu Deus! E a Bíblia Sagrada fala que assim também era a cidade de Samaria. Ela estava cercada, aleluias, toda de muralhas poderosas e fortes. Tinha um portão poderoso, aleluia, gigantesco na entrada. E tinha soldados armados até os dentes na entrada da cidade. E tinha vigias, sentinelas, vigiando de cima das muralhas. E a Bíblia Sagrada fala, preste atenção, que quando, aleluia, o rei Ben-Hadad soube que o Deus de Israel era um Deus poderoso, eles disseram: não, vamos cercar a cidade e vamos ficar na entrada principal da cidade com o nosso exército, e vamos acampar ali, vamos armar as tendas ali, e não vamos deixar entrar ninguém para sair, e ninguém vai entrar na cidade. Ou seja, ninguém entra e ninguém sai. Era o pensamento de Ben-Hadad. Nós vamos matar eles com fome, vamos tirar deles a força do alimento, não vamos deixar funcionar mais nada. E a Bíblia Sagrada diz, aleluia, que passou-se uma semana e o exército estava ali na entrada da cidade, e ninguém entrava e ninguém saía. Passou-se 2 semanas, passou-se um mês, passou-se um ano, aleluia. A Bíblia Sagrada fala, e a história que eu li, que durante um ano aquela cidade de Samaria ficou cercada pelo exército de Ben-Hadad, e ninguém entrava e ninguém saía. E a Bíblia Sagrada fala que começou a faltar alimento, pastor Elias, começou a faltar água, começou a faltar comida, começou a faltar vestimenta, começou a faltar tudo que as pessoas precisavam. Uma crise, aleluia, começou a entrar dentro daquela cidade, ao ponto que a Bíblia Sagrada fala que muitos judeus, muitos israelitas de demais tribos tinham morrido, tinham falecido, ou melhor, tinham perdido a vida porque não tinha mais alimento. Começou-se uma guerra social dentro daquela cidade, aleluia. Os comércios foram sacados, as lojas foram invadidas, aleluia. Começou, aleluia, o povo entrar em pavor, em desespero, porque não tinha mais alimento, não tinha mais comida, não tinha mais água. Meu Deus, quando eu olho para isso, irmão Luiz, eu fico pensando que nós estamos vivendo mais ou menos parecido com aquela época, aleluia, quando as coisas são trancadas, quando as coisas são travadas, aleluia, e quando o povo começa a faltar alimento, quando começa a faltar água, quando começa a faltar as coisas para a tua casa, para a tua família, as pessoas entram em desespero. É natural o ser humano entrar em desespero quando as coisas estão dando tudo errado e nada vai bem. Meu Deus, e a Bíblia Sagrada fala que a fome se tornou forte naquela cidade, a seca invadiu aquela cidade, não tinha mais carne na mesa dos israelitas, não tinha mais água para beber, não tinha mais vestimenta, aleluia. A miséria invadiu aquela cidade poderosa de Samaria, a capital dos israelitas. E a Bíblia Sagrada fala que a crise ficou tão grave que morria cerca de 50 mil israelitas por dia, segundo historiadores. E a Bíblia Sagrada fala que o rei ficou apavorado de Israel e disse: meu Deus, e agora o que vai acontecer? Aleluia, o rei Ben-Hadad e o seu exército inimigo está na entrada da cidade, furioso até os dentes, para destruir a nação de Israel, para destruir o povo de Deus. Mas agora nós não podemos entrar e não podemos sair, porque ele vai nos matar e nos destruir. O povo ficou, meus irmãos, desanimado, o povo ficou triste, o povo ficou, aleluia, cabisbaixo, aleluia, não tinha mais nem vontade, quem sabe, de viver, mas eles ainda criam no poder de Deus, aleluia. Eu quero abrir um parênteses aqui nesta noite. Eu quero falar para você que está aqui e para você que está na live: quando tudo estiver difícil na tua vida, e você olhar para a direita e não ter ajuda, e olhar para a esquerda e não tiver ajuda, olhar para frente e não tiver ajuda, e olhar para trás e não tiver ajuda, eu te dou um conselho: olha para o céu, porque é de lá que vem o nosso socorro, e Deus tem socorro para a tua vida. Mas o rei se apavorou por causa da fome. Mais de 50 mil soldados morrendo, aleluia. Era multidões de gente, milhares de pessoas, era 10 tribos de Israel. E a Bíblia fala que de repente, aleluia, a fome se agravou de uma maneira tão intensificada em Israel, ou em Samaria, capital, que a Bíblia fala
que eles começaram a comer carne de jumento. Está escrito aqui, meus irmãos. Elias, aleluia, 2 Reis, capítulo 7. Aleluias. Versículo de número, aleluias. 2 Reis, capítulo de número 6. Aleluia. E versículo de número 24. Diz assim, olha. E sucedeu, depois disto, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou Samaria. E houve grande fome, olha, grande fome em Samaria, porque cercaram a cidade, até, aleluia, ao ponto de que se vender uma cabeça de jumento por 80 peças de prata. Meu Deus, que coisa terrível, meus irmãos. 80 peças de pratas para os nossos dias de hoje equivale a R$1.500. E a Bíblia Sagrada fala que era uma guerra. Eles estavam, aleluias, matando jumentos, comendo as cabeças dos jumentos. Parece terrível. Hoje eu estava ali na casa do irmão Jânio e nós tínhamos um bom churrasco. E eu contei para ele um pouquinho. Eu vou contar, aleluia, irmão Jânio, esta mensagem hoje na igreja. E ele disse, meu Deus, isto está na Bíblia, pastor Hildo? Eu digo, sim, está na Bíblia Sagrada. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada fala que uma cabeça de jumento custava 80 ciclos de prata, ou seja, R$1.500. Aleluia. E eles tinham comido todo o jumento, tinham comido as cabeças, e quando não tinha mais nada para comer, a Bíblia Sagrada fala que eles comeram esterco de pombos, aleluia, para sobreviver. Está também escrito isto aqui no capítulo 6 de 2 Reis, e versículo, aleluia, de número 25, que houve uma grande fome em Samaria, porque cercaram a cidade, e eles vendiam uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, aleluia, e a quarta parte de um cabo de esterco de pomba por 5 peças de prata, ou seja, aleluia, equivalia a R$90 hoje, um pouco de esterco de pombo, aleluia. Ou melhor, meus irmãos, isso era coisa terrível, mas o povo tinha que se alimentar de alguma forma. Aí, para piorar a situação, o rei olha e não vê comida, não vê solução, não vê saída. Aí de repente o rei, aleluia, de Israel, de Samaria, sai pela cidade para dar uma volta. E quando ele vai dando uma volta pela cidade de Samaria, aleluia, uma situação acontece com ele. Uma mulher para ele e dá um grito e diz, ó rei de Israel, nos ajude, nós estamos perecendo de fome, nós estamos morrendo de fome, não tem mais carne, não tem mais água, não tem mais comida, nós não sabemos mais o que fazer, e o exército do inimigo está lá fora cercando a cidade. Ninguém entra, rei, e ninguém entra para sair, e nem para, aleluia, ninguém sai e ninguém entra. E a Bíblia Sagrada fala que aquela mulher disse, olha rei, eu quero te contar uma coisa. E o rei de Israel vira para ela e diz assim, pode contar, o que é que tu quer me contar? Ela disse, olha, eu quero te dizer uma coisa, hoje eu combinei com a minha vizinha, vamos comer o teu filho cozido, e depois que eu comer o teu filho cozido, aleluia, nós vamos fazer um caldo do filho dela. Meu Deus, e nós comemos o meu filho, e depois nós íamos cozinhar o filho dela, mas ela não aceitou. Que coisa terrível, irmãos. Ou seja, a nação de Israel, ela começou a entrar no estado de canibalismo, começaram a comer pessoas umas às outras, parece uma cena de filme de terror. E a Bíblia Sagrada fala, aleluia, que enquanto isso estava acontecendo, o rei, quando ouviu isto desta mulher, ele rasgou as suas vestes em sinal de tristeza, se ajoelhou no chão e disse, Deus, tem misericórdia de nós, o que será de nós, Senhor? Esse povo está morrendo, esse povo está perecendo, esse povo não tem saída, só o Senhor para fazer um milagre, nós não sabemos mais o que fazer. E a Bíblia Sagrada fala que enquanto isso estava acontecendo dentro de Samaria, aleluia, fora da cidade, havia 4 leprosos, aleluia, e aqueles 4 leprosos, eles não podiam entrar para a cidade, e eles não podiam também ir para frente, porque tinha o exército do inimigo. Aí olharam um para o outro, aqueles 4 jovens, e disseram assim, olha, a cidade está em fome, a cidade está em miséria, a cidade está em destruição, se nós entrar dentro da cidade, nós vamos morrer de fome da mesma forma, e se a gente for para frente, o exército de Ben-Hadad vai nos matar. Então, aleluia, ela por elas, vamos até o exército do inimigo de Ben-Hadad, vamos nos render, pedir misericórdia para ele, e quem sabe ele tem misericórdia das nossas vidas, aleluia, e ele vai nos ajudar e não vai matar,
irmãos, aleluia, segundo historiadores, naquela época havia cerca de 450 a 500 leprosos dentro de Samaria e fora, aleluia, mas todos morreram, ficaram só 4 leprosos, e esses 4 jovens leprosos se levantaram e disseram assim: não, se a gente ficar vai morrer, e se a gente ir até a frente, o Ben-Hadad vai nos matar também, porque a gente pertence a Samaria, mas aleluia, independente do que aconteça, vamos lá, aleluia. E a Bíblia Sagrada fala, aqui está o mistério, aqueles leprosos se levantaram, pegaram as suas roupas maltrapilhas. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. O leproso naquela época antiga, ele era uma pessoa discriminada, ele era uma pessoa desclassificada, era uma pessoa marginalizada, ninguém dava valor para o leproso. Para vocês terem uma ideia de que o leproso era tão desclassificado que quando ele entrava dentro de uma cidade, ele tinha que pendurar um sininho, aleluia, na sua roupa e ir batendo, aleluia, ele ia batendo aquele sino quando ele entrava dentro da cidade, e ia gritando: leproso, 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 imundo, imundo, imundo. Por quê, pastor Nilton? Para que as pessoas se afastassem dele, para que as pessoas se distanciassem dele, aleluia. Era uma pessoa que ninguém dava valor. E olha só que coisa interessante, segundo a história bíblica, diz, aleluia, a palavra de Deus, que naquela época de fome, os alimentos que eram dados para os leprosos eram jogados por cima do muro de Samaria, e eles pegavam aqueles restos de alimentos, aleluia, sujos, e comiam, se alimentavam, porque não podia habitar dentro da cidade de Samaria. Mas olha só, meus irmãos, como Deus levanta quem nós nem imaginamos. E aí Deus agora dá coragem para aqueles leprosos, eles se levantam na autoridade de Deus, direcionados por Deus, orientados por Deus, instruídos por Deus, e ele diz assim: se ficar nós vamos morrer, e se a gente ir, podemos morrer também, mas é melhor a gente ir tentar, quem sabe Deus vai na frente e nos dá vitória. Eita, xaramana, xeikaramanahai. A Bíblia Sagrada diz, aleluia, que aqueles 4 leprosos se levantaram de madrugada, pastor Elias, e foram em direção ao rei Ben-Hadad, aonde estava o exército inimigo armado até os dentes, e a palavra de Deus fala que era madrugada, aleluia, já era da alva da noite, antes de amanhecer, e lá vai eles em direção ao rei, em direção a Ben-Hadad, em direção ao exército. E a Bíblia Sagrada fala que de repente, aleluia, os 4 leprosos chegam aonde estavam armadas as tendas do exército inimigo, pastora Grazi, e eles olham, não tem um soldado sequer, as tendas estavam vazias, os alimentos estavam no local, a comida, a água, a bebida, os cavalos estavam no mesmo local, e ele olha para um lado, olha para o outro, um olha para o outro e diz assim: meu Deus, o que está acontecendo? Não tem um inimigo aqui, cadê Ben-Hadad? Cadê o exército inimigo? A Bíblia Sagrada fala, aleluia, que eles começaram a comer, eles começaram a beber, eles começaram a se alimentar, eles pegaram ouro, pegaram prata, pegaram tudo que precisavam, e eles disseram um para o outro, e disseram assim: olha, que coisa tremenda, não estou entendendo o que está acontecendo, cadê a multidão, o exército poderoso de Ben-Hadad? Para onde eles foram? Aleluia. A Bíblia Sagrada fala que eles disseram assim: vamos voltar até o rei de Israel e vamos voltar contar o que está acontecendo. Meu Deus, eu quero dizer uma coisa aqui, sabe o que aconteceu? Diz a Bíblia Sagrada, aleluia, que de repente, aleluia, quando os leprosos estavam indo, aleluia, a madrugada em direção ao exército inimigo, diz a Bíblia Sagrada que o exército inimigo, eles ouviram, aleluia, na madrugada, um barulho de um grande exército, aleluia, vindo em direção deles. E aí diz a Bíblia Sagrada que Ben-Hadad chamou os seus soldados e generais e disse assim: será se Israel não convocou outros reis, outros povos, outros exércitos para guerrear contra nós, e ele está vindo para nos matar e vai nos pegar despreparado? A Bíblia Sagrada diz que quando eles souberam disso, eles saíram correndo, deixaram espada, deixaram lança, deixaram roupa, deixaram cavalo, deixaram prata, deixaram ouro. Ou seja, Deus expulsou o exército inimigo só no barulho. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nesta noite. Quem sabe o diabo tem te afrontado e tem tentado fazer medo para a tua vida. Deus vai dar só um som do exército dele nesta noite em favor da tua vida. Prepare-se para o milagre de Deus, prepare-se para a vitória de Deus, prepare-se, porque o exército de Deus está vindo aí para te dar vitória. A Bíblia Sagrada fala
que eles correram apavorados, desesperados. Aleluias. Porque eles disseram assim: se nós ficar aqui, eles vão nos matar, porque está vindo um grande exército poderoso. A Bíblia Sagrada fala, está ali, irmãos. A Bíblia Sagrada fala ali em 2 Reis capítulo 7, que eles ouviram um barulho, aleluia, de um grande exército com cavalarias invadindo arraial, aleluia. Capítulo 7, versículo de número 6, diz assim, ó, aleluia, porque o Senhor, e levantaram-se os leprosos, e foram ao crepúsculo, para irem ao arraial dos sírios, e chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera os sírios, os inimigos, ouvirem um ruído de cavalos de guerra, e um ruído de cavalos, como um ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel está vindo contra nós na madrugada, e nós vamos morrer, vamos deixar tudo e vamos fugir. Eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo nesta noite, nesta rápida reflexão, que o inimigo vai fugir da tua vida, o diabo vai fugir da tua casa, os demônios vão fugir da tua família. Ei, tem o exército de Deus da Assembleia de Deus Belém, os anjos do Senhor, eles estão guerreando em nosso favor, e a vitória é nossa em nome de Jesus. Eles correm, avisa o rei de Israel, estou terminando, e diz assim: olha, rei, eu não sei o que aconteceu. Eles não sabiam, mas nós entramos no acampamento inimigo, não tinha mais nenhum dos assírios, Ben-Hadad não estava, aleluias, e eu não sei o que aconteceu. Pegamos prata, pegamos ouro, comemos à vontade, carne fresca, bebemos água à vontade, aleluia, pegamos vestimentas novas, cama nova para dormir, cobertores novos, e eu não sei, aleluia, tem cavalo lá, tem arma jogada para tudo que é lado, e a gente não entendeu nada. Ei, meu irmão, milagre não se explica. Quando Deus se levantar em favor da tua vida, da tua casa e da tua família, você tem só que adorar e agradecer a Deus, porque quando Deus age, quando Deus opera, agindo Deus, quem impedirá? Meu Deus, a Bíblia fala, aleluias, que Eliseu, profeta do Senhor, que servia Elias, ele habitava dentro de Samaria, Dresch. E a Bíblia Sagrada fala que Eliseu profetizou por rei e disse: olha, rei de Israel, assim diz o Senhor. 2 Reis capítulo 7, versículo 1. Então disse Eliseu: assim diz o Senhor, ó rei de Israel, quase a esse tempo, amanhã, a esse tempo, a uma medida de farinha haverá por um siclo, e 2 medidas de cevada por um siclo, e por a porta de Samaria. Porém, um capitão, quando ouviu que Eliseu falou isto, um capitão que servia o rei, disse assim: nem que Deus, profeta, abra as janelas do céu, não haverá alimento em Israel. Ele ficou incrédulo, irmãos. E aí o profeta de Deus, eu até entendo ele, pastor Elias, eu até entendo quando eu li esta palavra bíblica, porque a gente vivendo em crise, não entrava comida, não tinha água, não tinha nada, né? A gente também poderia de repente dizer: mas da onde vai vir, né? Porque o ser humano é falho. Eu até entendo ele, mas Deus tinha um mistério ali. E aí aquele profeta de Deus, quando falava, Deus cumpria, irmão. Deus era com ele. Eita, glória a Deus. Profeta verdadeiro de Deus, quando profetiza, prepara, porque a porta vem, o milagre chega, e Deus confirma a palavra do homem de Deus. Aí assim diz Eliseu: assim diz o Senhor para ti, capitão, tu verás o agir de Deus e o alimento na nação de Israel, mas tu não vai comer. Meu Deus, meu Deus, irmãos, não podemos ser incrédulos, meus irmãos. Estamos vivendo em tempos de crise, estamos vivendo em tempos de dificuldade, estamos vivendo em tempos de lutas, de provas. A igreja tem passado por apertos em vários momentos e situações, mas eu quero te dizer: creia no sobrenatural de Deus, creia que Deus ainda abre porta onde não tem porta, creia que Deus ainda cura, creia que Deus ainda levanta, creia
a Bíblia Sagrada fala que quando os leprosos voltam, estou terminando a mensagem, eles chegam para o rei de Israel e dizem: olha, rei de Israel, quero te dar uma notícia. Eu entrei no exército lá de Piedade, não tinha nenhum inimigo, não tinha nenhuma pessoa lá. Tinha cavalo, tinha arma, tinha lança, tinha roupa, tinha comida à vontade, bebida à vontade. Eu não sei o que está acontecendo. Então, eu acho que o exército inimigo foi embora, rei de Israel. A Bíblia Sagrada fala que o rei de Israel, aleluia, pegou um arauto dele e disse assim: avisa o povo de Samaria que o exército do inimigo fugiu e que eles podem invadir a cidade, que tem alimento com abundância. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada fala que aquele general, aquele capitão, ele estava na entrada da cidade, guardando o portão principal. Quando o povo foi avisado do milagre que Deus fez, a Bíblia Sagrada fala que veio aquela multidão de gente correndo desesperado, porque fazia dia que não comia, fazia dia que não bebia. E a Bíblia Sagrada fala que aquele capitão foi morto, pisoteado, para o homem de Deus cumprir a sua palavra. Meu Deus, eu quero te dizer uma coisa nesta noite: mesmo que tudo esteja difícil, acredite em Deus. Mesmo que tudo esteja dando errado, acredite em Deus. Mesmo que as coisas não dê certo, acredite que Deus está na frente da tua vida e que o milagre vai chegar. Glória a Deus. Meu Deus, estou com vontade de voar naquelas câmeras ali. Meu Deus, mas eu vou me controlar. Domínio próprio, né? Do curso de teologia, né? A Bíblia fala que Deus usou 4 leprosos. Quem imaginaria que Deus ia usar 4 leprosos, pastor Elias? Ninguém. Ninguém. Né, pastora Graciela? 4 leprosos, pessoas discriminadas, desclassificadas, pessoas que ninguém dava valor, né? Era a pessoa que ninguém valorizava, era a escória da sociedade. Irmãos, aqui que está o mistério. Quando Deus quer te dar uma bênção, Ele usa quem Ele quer. Quando Deus quer abrir uma porta, Ele abre onde Ele quer. Quando Deus quer fazer um milagre, Ele usa o que Ele quer. Aleluia. Para abrir o mar vermelho, Deus usou o cajado. Para abrir o rio Jordão, Deus usou a capa de Elias. Aleluia. Para levantar o manchado que caiu dentro do rio, Deus usou, aleluia, para Eliseu, um pedacinho de graveto de madeira. Aleluia. Prepare-se para o milagre de Deus na tua vida. Meu Deus, quando eu li esta mensagem aqui, o Espírito de Deus me comovia e me enchia de graça para dizer para esta geração que nós estamos vivendo: é tempo de crise, sim, é tempo de dificuldade, sim, as coisas parecem que estão apertando, sim, mas Deus não deixará o povo dele perecer. Deus não deixará aqueles que crêem nele perecer. Prepare-se para o milagre de Deus na tua casa, na tua família, na tua vida, no teu trabalho, na tua empresa. Uma grande prosperidade de Deus está vindo sobre a tua vida. Receba, 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 receba o milagre de Deus sobre a tua vida nesta noite. Quem pode levantar a mão e dar um glória a Deus? Aleluia. E a Bíblia Sagrada fala que a partir dali em diante, aleluias, uma grande fartura chegou na terra de Israel. Aleluia. Aleluia. Porque Deus usou quem? Os leprosos, irmãos. Meu Deus, Deus vai usar alguém para abençoar a tua vida. Deus vai usar alguém para honrar a tua vida. Deus vai usar alguém para abençoar teu ministério. Deus vai usar alguém para abençoar, aleluia, a tua casa, a tua família, aleluia. Deus vai providenciar tudo que você precisa, os mínimos detalhes que você nem imagina. Deus vai providenciar, o milagre vai chegar, a bênção vai chegar. É o que o presbítero Jessé pregou: os sonhos de Deus vão chegar na tua vida e Deus vai concretizar em nome de Jesus. Ei, xaramaná, xeicaramanahai. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu preciso orar por esse povo. Meu Deus, depois que eu orar por vocês, pastor Elias vai entrar com louvor, não sei. Nós vamos orar agora. Aleluia. Essa câmera aqui, né, Rony? Está na minha direção, né? Eu vou orar agora e vou abençoar esse povo em nome de Jesus. Meu Deus, prepare-se, você que está pela live, para uma grande surpresa de Deus na tua vida. Prepare-se para o milagre de Deus na tua vida. Prepare-se para a vitória de Deus na tua casa. Prepare-se para a bênção chegar na tua família, no teu ministério, na tua chamada. Deus vai usar pessoas que você nem imagina para abençoar a tua vida em nome de Jesus. Levanta a mão, igreja, vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso e eterno Deus, eu entro na tua presença nesta noite. A tua palavra foi pregada nesta noite.
forte. Assim como o Senhor operou no primeiro culto e está operando nesse segundo culto, eu te peço, Deus, olha para as pessoas que estão aqui na igreja e olha para as pessoas que estão pela live. Meu Deus, eu não sei o que esta pessoa tem enfrentado, eu não sei o que esta pessoa tem passado, eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a sua crise, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas em nome de Jesus Cristo, como um profeta de Deus, eu profetizo o milagre de Deus, eu profetizo a cura, eu profetizo a libertação, eu profetizo a bênção, eu profetizo uma porta de bênção e de prosperidade sobre a vida desta pessoa. Receba a tua bênção, receba o teu milagre, receba a tua vitória, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém.